A primeira casa que eu vendi da minha carreira de corretor foi uma casa de locação de temporada dessa construtora. E durante esses 10 anos eu já vendi mais de 100 casas de temporada. E eu já vi de tudo. Já vi casos de sucesso e já vi desastres totais. Então, durante esses 10 anos eu pude observar o que os proprietários que tinham sucesso fizeram e aqueles que não tinham sucesso, o que foi que aconteceu. E eu vou falar tudo para você nesses 2 episódios do sucesso da casa de temporada. Eu sou Renato Alves, muito bem-vindos ao meu canal. Nós estamos hoje aqui no Tranquility, que é o nome desse condomínio que é especializado em locação de temporada ou casa de férias. E eu queria mostrar para vocês, olha só que luxo que é essa cozinha preta. Eu vim até com esse paletó preto para combinar com essa cozinha. Esse quartzo é um quartzo preto. Os gabinetes também são um cinza bem escuro. E a gente tem aqui os eletrodomésticos em Black Stainless Steel, ou seja, aço escovado preto. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o sucesso da casa de locação. Tem bastante coisa para falar. Se você está interessado, eu aconselharia você assistir até o final e o episódio da semana que vem também, para que esse vídeo não fique muito comprido. Vamos lá então? Se você está pensando em adquirir um imóvel para locação, férias da sua família e também locação de temporada, é muito importante que você tome cuidado com alguns pontos. Durante esses 10 anos, eu pude observar os casos de sucesso e os casos de desastre no negócio de locação de temporada. E hoje eu vou falar para você tudo o que eu aprendi durante esse tempo. A meu ver, o sucesso da casa de temporada depende basicamente de 5 itens. O primeiro deles é o condomínio. Depois do condomínio é o próprio imóvel. Depois do imóvel é a decoração, a administração e o marketing da casa. Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre o condomínio e sobre o imóvel. Na semana que vem eu vou falar sobre a decoração, a administração e o marketing do imóvel. Então vamos começar pelo condomínio. A primeira coisa que você tem que prestar atenção quando vai adquirir uma casa de temporada é o condomínio. Nem todos os condomínios em Orlando são bons. Há condomínios excelentes e há condomínios que são uma verdadeira roubada, que você deve fugir. Então tome cuidado com aqueles lugares e também com corretores que vendem 100% dos condomínios. Não são 100% dos condomínios que você deveria adquirir uma casa de temporada, mas tem condomínios excelentes. Então a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o condomínio é a distância que o condomínio tem dos parques da Disney. Um condomínio muito distante, as casas são mais baratas. Porém, as casas não alugam muito bem em condomínios distantes. E os valores das diárias também são bem baixos. Então, quanto mais perto dos parques da Disney, as casas custam mais caro, porém elas alugam mais e elas têm maiores valores das diárias. Outra coisa que a gente deveria falar sobre a localização é: o condomínio tem fácil acesso às principais rodovias. Por exemplo, se as pessoas quiserem ir fazer compras na International Drive, quiser frequentar os outros parques que ficam ali perto da International Drive, como por exemplo o SeaWorld e os outros ali, tem fácil acesso? Então isso também é muito importante. A portaria não faz tanta diferença.
É lógico, algumas pessoas preferem condomínios com portaria, mas tem excelentes condomínios que não têm portaria nem guarita. Por exemplo, esse condomínio que nós estamos, o Tranquility, ele aluga muito bem, as pessoas gostam muito dele e ele não tem portaria, mas é um excelente condomínio. Outros condomínios já têm portaria com porteiro 24 horas. Nesses condomínios, a mensalidade do condomínio é um pouco mais alta. A segunda coisa que a gente tem que olhar no condomínio são as amenidades. O que o condomínio oferece? O condomínio tem piscina resort, tem academia, tem restaurante, tem cinema, tem sala de jogos, tem quadras. Quanto mais coisas o condomínio tiver, melhor, porque muitas pessoas usam essas coisas. Principalmente os norte-americanos e os europeus, que metade do ano eles passam sob muito frio. Quando eles vêm para a Flórida, nesses meses de setembro até fevereiro, eles, embora esteja frio para nós, eles usam a piscina, eles usam as quadras. Então, quanto mais coisas o condomínio tiver, melhor. Porém, há mercado também para casas de aluguel, onde não se tem uma estrutura de resort. O condomínio tem uma pequena piscina, uma academia e um salão de jogos. Mas se o condomínio tiver quanto mais amenidades, mais também isso influi nos valores das diárias. A segunda coisa que a gente tem que saber com respeito ao condomínio é se o condomínio tem uma boa administração. Ou seja, a gente chama de HOA, que é HOA, você vai ver isso muitas vezes, que significa Homeowners Association, que é a associação de condomínios. Então, a associação de condomínios é uma boa associação? Ela tem dívidas? Eu recentemente ajudei uma cliente a vender uma casa em um condomínio porque a associação de condomínios, ou a HOA, tinha uma dívida gigantesca de 2 milhões de dólares. Então, o que ela recebia de mensalidades mal dava para pagar o juro dessa dívida. Em algum ponto, essa HOA vai declarar falência e os moradores vão ter que arcar com essa dívida. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a saúde financeira da HOA e o corretor tem acesso a essa informação. A outra coisa é se o condomínio tem litígios, se ele tem alguma briga na justiça. E a gente também tem que ver que tipo de coisa é. Pode ser que não seja culpa da HOA nem do condomínio. Essa é uma coisa que a gente tem que olhar com cuidado. Outro fator que a gente tem que olhar é se a associação de condomínio está cuidando bem do condomínio. O condomínio tem lixo, o condomínio está com os jardins bem cuidados, qual que é o estado da clubhouse, qual que é o estado das piscinas e das amenidades. A academia está limpa, está funcionando, as pessoas estão usando. Tudo isso a gente tem que olhar na hora de escolher o condomínio. Outro fator a se considerar é o valor da mensalidade do condomínio. Qual é o valor da mensalidade e o que ela inclui? Ela inclui TV a cabo, internet, água, portaria, clube, tudo isso é preciso saber. E como último ponto, o que eu gosto de olhar no condomínio é quantas casas estão à venda. Eu diria que por volta de 10% das casas à venda é saudável. Acima disso, a gente tem que investigar por quê. Por exemplo, há uns anos atrás, talvez 3 ou 4 anos, um condomínio famoso aqui da cidade de Orlando, que contém 500 casas dentro do condomínio, estava com 150 casas à venda. Isso é 30% do valor do condomínio à venda. E investigando a gente eu descobri que o condomínio estava passando por muitas dificuldades com litígio e as pessoas com medo começaram a vender os seus imóveis. Então, uma coisa que a gente tem que saber é quantas casas estão à venda. Se o número de casas for muito grande, a gente tem que pesquisar por que isso está acontecendo. A última coisa que a gente tem que saber sobre o condomínio é qual é a política e as regras de locação. Ou seja, o condomínio permite que você, proprietário, alugue o imóvel você mesmo ou ele é exclusivo da associação do condomínio? A associação do condomínio permite que você administre o imóvel ou que você tenha o seu próprio administrador ou ela é exclusiva da associação do condomínio? Eu geralmente não vendo imóveis em condomínios onde a associação de condomínios é a única que pode alugar e ela é a única que pode administrar. Por quê? Porque você não tem controle
de o quanto aluga e não aluga, você não sabe se as pessoas estão querendo alugar a sua casa e eles estão relocando aqueles clientes para as casas que têm menos locação. E como eles não deixam você usar o seu administrador ou você mesmo administrar, você tem que usar administradoras deles. Se você estiver descontente, não tem como você trocar. Você tem que vender o imóvel e ir para outro condomínio. Então eu particularmente não vendo casas, desaconselho meus clientes a comprarem casas onde o condomínio controla as locações e a administração. A segunda coisa que a gente tem que falar sobre o sucesso da casa de temporada é sobre o próprio imóvel, né? A gente já falou sobre o condomínio, então quem estiver querendo comprar uma casa de férias, era bom que tivesse em mãos 3 ou 4 condomínios de preferência. Dentro desses condomínios, nós temos 3 tipos de imóvel. Primeiro são os apartamentos, que a gente chama aqui em Orlando de condos. Depois são as townhouses ou townhomes, que a gente chama de casa geminada. E tem também as casas que não são geminadas, que a gente chama de single family. Então são condos, townhouses ou single families. Esses 3 imóveis, eles alugam. Porém, não se acha casa de 2 dormitórios. A gente tem apartamento de 2 dormitórios, 3 dormitórios e até 4 dormitórios. A gente tem townhouses, ou casas geminadas, até 5 dormitórios, de 3 a 5 dormitórios. E a gente tem single families, de 4 quartos até 14 quartos. E você pode achar estranho, mas existe mercado para uma casa de 14 quartos. E dentro desse tópico dos imóveis, também tem 2 tipos de imóveis que a gente pode procurar. Primeiro são os imóveis novos e depois são os imóveis de revenda. Os imóveis novos, a gente tem que saber de que construtora é, quem que está construindo esses imóveis. Há excelentes construtoras em Orlando e há construtoras que não são boas. Tem construtoras que vão dar muita dor de cabeça para um proprietário. Então, isso também é muito bom a gente saber quais são as construtoras. No caso das revendas, a gente tem que olhar a idade do imóvel e a situação do imóvel. Não é porque é de revenda que o imóvel seja ruim. Um imóvel novo sempre é bom. Todas as pessoas que vão alugar os imóveis preferem em condomínios novos porque eles têm coisas que os condomínios antigos não tinham e porque a casa é nova, todos os materiais são novos, etc. Dá para trazer uma casa de revenda para ela se tornar como uma casa nova, porém precisa de dinheiro. E nessa hora a gente tem que avaliar se o quanto vai se gastar para essa revenda ficar no mercado boa para alugar de novo igual uma casa nova, se não compensa esse dinheiro que vai se gastar com reforma e atualização, adquirir um imóvel novo, porque um imóvel novo sempre é melhor. Um imóvel novo tem tecnologia de última geração. Então, o ar-condicionado é de última geração, as janelas são de última geração, o telhado, o isolamento acústico e térmico da casa também é de última geração. Então, se optar por uma casa de revenda e tiver que gastar um valor que chega muito perto de uma casa nova, então talvez seja melhor adquirir uma casa nova. Outra coisa que a gente tem que falar sobre as casas é o número de quartos. Qual é o número de quartos que atende a sua família e também atende outros? Como eu já disse para vocês, existem desde 2 dormitórios até 14, 15, 16 dormitórios. O ideal que as administradoras sempre reportam para nós é um imóvel de 5 e 6 dormitórios, mas há mercado para imóveis de 2 dormitórios, 3, 4, 5 até 14. Os imóveis de 2 dormitórios, o que nós poderíamos dizer a respeito deles é que eles têm quase as mesmas despesas de um imóvel de 5 quartos. Por exemplo, a mensalidade do condomínio é a mesma para um apartamento de 2 quartos para uma casa de 7 quartos. Né? Eu diria que as únicas coisas que são diferentes, que são mais caras para um imóvel de 7 quartos do que um apartamento de 2 quartos, é a conta de luz
e o IPTU. Porém, a casa de 5 quartos, 6 quartos, ela aluga por 3 vezes mais do que um apartamento de 2 quartos. Então você vai ter as mesmas despesas com administrador, é o mesmo valor, a mensalidade do condomínio é o mesmo valor, o valor da internet TV a cabo também é o mesmo, e assim por diante. Então, quando você colocar as despesas de um apartamento de 2 quartos e as despesas de uma casa de 5 a 7 dormitórios, elas não vão ser muito diferentes, mas os valores das diárias são o triplo. Então é lógico, vai se pagar mais, mas também vai se recolher mais dinheiro com as locações. Os imóveis também podem ter piscina particular ou não, como esse aqui que nós estamos, que tem uma pequena piscina particular aquecida. Geralmente todas as piscinas de todas as casas de locação, elas são aquecidas, porque as pessoas também alugam essas casas nos meses frios daqui de Orlando, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E a pessoa quer utilizar a piscina. E então, aquecendo essa piscina, as crianças e a própria família pode usar também. Faz diferença? Faz um pouco de diferença. Não significa que as casas que não têm piscina não têm mercado, porque muitas pessoas, por incrível que pareça, preferem uma casa sem piscina, por causa de segurança também. Se o condomínio tiver uma piscina, já funciona bastante. E por último, que nós temos que considerar sobre os imóveis, é a idade do imóvel e a conservação, no caso das casas de revenda. Hoje eu tenho vendido um número muito maior de casas de revenda do que casas novas, porque existem boas opções no mercado. As casas de revenda, a gente tem que olhar a idade do imóvel, a idade do ar-condicionado, a idade do telhado. O telhado, ele pode ser ou não de responsabilidade da associação do condomínio. Geralmente, uma townhouse e um apartamento, o telhado está incluído na mensalidade do condomínio. Então, por exemplo, se vier um furacão e causar algum dano ao telhado, a HOA vai dar conta do telhado. Alguns condomínios, a associação de condomínio está passando a responsabilidade do telhado para os moradores. Então, é isso uma coisa que a gente também tem que considerar. Já no caso das single families, das casas que não são geminadas, o telhado ele é de responsabilidade do proprietário. E a gente tem que olhar a idade e a situação do telhado, porque quando for fazer o seguro da casa, a seguradora vai pedir uma inspeção de 4 pontos e um deles é o telhado. Se o telhado estiver em más condições, ela vai se negar a segurar a casa. E hoje em dia está mais difícil conseguir seguro para uma casa que tem um telhado danificado. Então teria que consertar o telhado para se conseguir o seguro da casa. Outra coisa que a gente tem que olhar também numa revenda é a idade da mobília e dos eletrodomésticos. Quanto da mobília precisa ser trocado? Quanto que dá para ser aproveitado? Os eletrodomésticos são muito antigos. Se eles tiverem mais que 10 anos, a gente tem que trocar todos eles, porque eles já vão começar a quebrar e vai começar a dar despesa e desconforto aos clientes que estão ficando de férias nessa residência. Então, como eu já disse antes, colocando tudo na ponta do lápis, talvez tenha que trocar carpetes, pintar, trocar os eletrodomésticos, arrumar a decoração, talvez colchões novos, roupa de cama, mesa e banho também provavelmente tem que ser trocados, e a decoração em geral, quadros, acessórios, abajures, porque afinal, se a pessoa está vendendo essa casa de temporada é porque ela não está mais alugando como alugava no começo. E para que a gente traga ela, para que ela fique super bonita e possa alugar, a gente vai ter que gastar um pouco. Então, novamente, a gente tem que ver se esse valor que a gente vai gastar para colocar essa casa no mercado não daria para adquirir um imóvel novo. Eu, como já fiz mais de 80 decorações e reformas em Orlando, eu consigo saber, ao entrar dentro de uma casa, quanto que o proprietário vai gastar para trazer aquela casa de volta à vida. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desses 2 pontos que a gente falou, que foi o condomínio e o imóvel. Eles fazem parte do sucesso da casa de temporada. Se você pensa em adquirir uma casa de temporada, ela pode ser um ótimo negócio. Mas a gente tem aqueles 5 pontos que eu falei no começo. Os 2 primeiros são o condomínio e o próprio imóvel. A gente vai terminar por aqui.
Espero que tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, por favor, entre em contato pelo e-mail, ou também pelo WhatsApp, ou até mesmo nos comentários que eu te respondo. E semana que vem a gente se vê de novo, onde eu vou falar dos 3 pontos que são a decoração, a administração do imóvel e o marketing do imóvel, que também são muito importantes. Ok? Vejo vocês na semana que vem.